Excelentíssimo Sr. Presidente do Partido Social Democrata, caro companheiro Pedro Passos Coelho, Dr. Guilherme Silva, Vice-Presidente da Assembleia da República, muito obrigado por estar presente. Dra. Mónica Ferro, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, em representação do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, o caro amigo Marco António Costa, Vice-Presidente do Partido Social Democrata e Coordenador da Comissão Política Nacional, meu caro Matos Rosa, Secretário-Geral do Partido Social Democrata, Srs. Secretários-Gerais Adjuntos, Carlos Silva, Lélio e Lourenço, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Disciplina dos TSDs, enfim, esqueci-me também de referir aqui à mesa, meu caro Arménio Santos, Presidente honorário dos TSDs, cara Lucinda Damas, Presidente do Congresso e Presidente da UGT, e meu caro Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu e cabeça de lista às eleições pela Aliança Portugal às eleições para o Parlamento Europeu. Caras e caros companheiros, comemora-se hoje mais um 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. Todavia, este não é apenas mais um 1º de Maio. Efetivamente, 2014 é um ano fulcral porque nele coincidem um conjunto de efemérides importantes para Portugal, para o PSD e para os TSDs e que o transformam num ano que importará reter. Este ano celebram-se a um tempo os 40 anos da Revolução do 25 de Abril, os 40 anos da primeira comemoração do 1º de Maio em liberdade, os 40 anos da criação do PPD, Partido Popular Democrático, nome original do PSD, que será já no próximo dia 6 de maio, e os 30 anos dos TSD, que já assinalámos numa cerimónia que teve lugar a 11 de janeiro último no Vimeiro, embora, como aqui já ouvimos hoje, através da intervenção do nosso companheiro Arménio Santos, a história do movimento sociolaboral no seio do PPD-PSD tenha nascido praticamente com a criação do partido 10 anos antes. Em termos históricos, temos assim um ano fértil, até porque, nestes 40 anos de democracia, todas estas datas, os eventos que representam e as instituições que envolvem se interligam de forma virtuosa. De facto, tudo se relaciona. O 25 de Abril permitiu restituir a democracia e a liberdade a Portugal. Os trabalhadores portugueses viram reconhecidos um conjunto de direitos que antes lhe eram negados e celebram simbolicamente esse facto e a dignidade do trabalho nos sucessivos dias 1º de Maio. Os TSD são a estrutura autónoma do PSD para o movimento sindical e o mundo laboral, consubstanciada ao longo de 3 décadas de intervenção sociolaboral. Finalmente, o PSD, à luz da sua representação do mandato popular no quadro parlamentar da atual legislatura, tal como, de resto, nas resultantes das eleições de 1991, 1987, 1985, 1980 e as intercalares de 1979, constitui-se hoje, como no passado, como o maior partido de Portugal e, desse modo, genuinamente, como o grande partido dos trabalhadores portugueses. Outras forças políticas são menos representativas social e eleitoralmente. Contudo, pretendem afirmar-se como porta-vozes dos trabalhadores e do mundo do trabalho. Todavia, ninguém se iluda. Portugal é um país de trabalho e os portugueses são maioritariamente trabalhadores. Consequentemente, o PSD é também e, sobretudo, o grande partido do trabalho e dos trabalhadores portugueses, responsável pelos principais avanços sociais que se registaram na vigência do atual quadro constitucional e obreiro do Estado Social no nosso país. A própria existência no seu seio de uma estrutura laboral como os TSD para tal concorre, reforçando o caráter interclassista do PSD enquanto partido socialmente mais abrangente. Os TSD são hoje, como no passado, constituídos por mulheres e homens para quem os ideais da social-democracia e do sindicalismo livre e democrático se constituem como a pedra de toque da sua participação cívica e da sua atuação política dentro e fora do PSD, com um papel determinante no movimento sindical em geral e na UGT em particular. Caras e caros companheiros,
mas 2014 é um ano crucial, não só por motivos históricos. Este é, tal como o lema do 13º Congresso dos CSD nos dizia, o ano de Portugal retomar a sua esperança. Portugal recupera agora de uma profunda crise financeira, económica e social, motivada pela crise do subprime, acumulada pela crise das dívidas soberanas da zona euro, mas sobretudo forte e inexoravelmente ampliada por governações irrefletidas que não tiveram em conta a devida adequação da despesa pública à receita fiscal gerada, nem as políticas de investimento público aos critérios de custo-benefício e que precipitaram o incumprimento do Estado em 2011. Esta crise afigurou-se como uma das principais crises económicas e financeiras que Portugal conheceu desde a bancarrota de 1892. O pedido de resgate internacional, efetuado pelo governo anterior, consubstanciou-se num programa de assistência económica e financeira com um montante elevado, equivalente a 2/5 do PIB, um prazo demasiado apertado, 3 anos, e um memorando de entendimento, por vezes desajustado da realidade e cuja verificação e renegociação trimestral se revelou como difícil e exigente, mas que o nosso país se prepara para terminar com inegável sucesso. Estas circunstâncias difíceis levaram a que a governação que seguiu à contratualização deste programa e pela qual o PSD é o principal responsável, se tenha tornado numa missão espinhosa, implicando um forte reajustamento em contraciclo e tenha acarretado dificuldades a todos os níveis: recessão económica, redução generalizada do rendimento das famílias e das empresas, fenómenos de imigração, reestruturações e falências e, sobretudo, um crescimento forte do flagelo social do desemprego. 3 anos envolvidos e de alguns meses a esta parte, os sacrifícios começaram a compensar e o país, finalmente, renasce das suas próprias cinzas, graças aos esforços e à determinação dos portugueses e à orientação política traçada. Os principais indicadores macroeconómicos recuperam de uma longa letargia e de incontáveis más notícias anteriores. O próprio desemprego vai recuando, encontrando-se ainda, embora a níveis historicamente elevados. O cabo das tormentas está na iminência de ser dobrado. Os sinais são fortemente encorajadores. Portugal e os portugueses estão de parabéns. Caras e caros companheiros, nesta fase importará reiterar o papel da concertação social na criação das bases para o reforço do relançamento económico e do progresso social de Portugal, a par com o rigor nas contas públicas. Temos plena certeza que o compromisso tripartido, firmado em janeiro de 2012, foi determinante para garantir as condições mínimas para a paz social e que tal facto nos distinguiu de outros países sob resgate financeiro internacional, circunstância em grande medida responsável por Portugal vencer com sucesso esta prova tão difícil da nossa existência coletiva. Ora, torna-se fundamental que no período pós-Troika se estabeleçam novos compromissos que permitam cimentar, a par da disciplina orçamental, o crescimento sustentável da economia, a sua competitividade no panorama internacional, a criação de emprego e a sustentabilidade do Estado Social em Portugal. Será necessário, no âmbito da concertação social, onde a cultura de compromisso está, felizmente, bem arraigada, avançar no sentido da negociação de um novo acordo estratégico tripartido, que deve, entre outras matérias, incidir sobre a revitalização da negociação coletiva, as questões urgentes da natalidade, a sustentabilidade do sistema de segurança social, a atualização do salário mínimo e a política de rendimentos a médio prazo, por forma a constituir um consenso suficientemente amplo nestas matérias que esteja associada ao desempenho da nossa economia e da nossa capacidade de gerar riqueza e por forma a garantir plena sustentabilidade. Quase 3 anos envolvidos sobre a iminência da bancarrota e vencida esta difícil batalha, Portugal e os portugueses podem finalmente retomar a esperança e encarar com otimismo o futuro, assim todos saibamos estar à altura
das nossas responsabilidades. Os TSD consideram fundamental que esta recuperação dos indicadores se transforme, tão rápido quanto possível, em benefícios reais para os portugueses, maiormente os trabalhadores, os pensionistas e reformados, que têm sido chamados a imensos sacrifícios para que o país pudesse sair da dificílima situação em que mergulhou. Os dados constantes do DEO, Documento de Estratégia Orçamental, publicamente apresentado ontem, permitem-nos acreditar que assim será, procurando, a um tempo, seguir o rigor orçamental e repor gradualmente os rendimentos do trabalho de pensionistas, reformados e trabalhadores da administração pública. Só foi possível chegar a este ponto em 2014 porque os portugueses acreditaram que, sacrificando o presente, poderiam almejar a um melhor futuro em que o equilíbrio das contas públicas possibilite o crescimento económico e a sustentabilidade de um Estado social de que nos orgulhamos de ser obreiros. É precisamente em nome de Portugal que dizemos que devemos prosseguir no caminho da responsabilidade, porque não queremos nem novos incumprimentos, nem novos resgates. O que queremos é um país desenvolvido em termos económico-sociais e que a condução das finanças públicas seja criteriosa para propiciar a devida sustentabilidade para o crescimento económico e o bem-estar. Em nome do futuro, em nome de Portugal. Muito obrigado.